Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, onde temos também o detalhamento e o objeto de conhecimento. O nosso objeto da aula de número 8 são as novas tecnologias da representação cartográfica, onde vamos falar sobre SIG, GPS e o geoprocessamento. E o detalhamento temos sensoriamento remoto, fotogrametria, GPS e SIG. Então esse é o conteúdo da nossa aula de número 8 e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, vamos iniciar a nossa aula, né? Nós temos uma imagem aqui para observar, onde nós iremos falar sobre as novas tecnologias de informação. Nós falamos sobre os mapas, sobre cartografia, mas agora a gente tem aí imagens de satélite, onde a gente pode obter informações que servem também para o planejamento urbano, e aqui a gente tem o posicionamento de mais ou menos 24 satélites orbitando no nosso planeta, no planeta Terra, onde a gente vai obter diversas informações com relação a questões naturais, né, com relação à localização, entre outras informações que a gente vai ver ao longo da nossa aula. E vamos iniciar observando alguns conceitos para a gente ter esse entendimento. Vamos iniciar falando sobre sensoriamento remoto. Vocês já ouviram falar sobre sensoriamento remoto? Já ouviram aí essa palavrinha em algum lugar? Onde nós temos o conjunto de técnicas e procedimentos tecnológicos, né? E aqui a gente tem uma palavrinha também, olha, que é o remoto, que é feito à distância, tá bom? Então a gente vai ter um conjunto de técnicas, de procedimentos tecnológicos, né, que serão adotados dependendo do objetivo com que vai ser feito, né, o levantamento dessa coleta, dessa representação aqui de dados, né, a partir dessas técnicas que vão ser utilizadas. Então, eu vou ter a coleta, a representação de dados da superfície terrestre, como, por exemplo, áreas desmatadas. Então, eu vou utilizar técnicas, procedimentos para observar em alguma área da superfície terrestre áreas que sofreram desmatamento, por exemplo, nos últimos 10 anos. Então, eu vou ter aí algumas imagens, né? E isso aqui, olha, sem a necessidade de um contato direto. Por isso que a gente tem aqui essa palavrinha remoto, tá bom? Então, eu vou analisar a partir de técnicas de procedimentos, né? Essas imagens, essa representação de algum dado da superfície terrestre, do qual eu vou ali investigar, né? E nós temos diferentes sensores. Olha, a gente tem sensores mais modernos, sensores que eram utilizados, que a gente vai observar aí no período da Guerra Fria, no período da Primeira Guerra Mundial, até os equipamentos mais modernos que a gente tem hoje. Aqui eu tenho equipamentos fotográficos, né? Quando você vai, por exemplo, tirar uma foto ali de uma pessoa, de um familiar seu, de um marido, de um filho, você não tem aqui, por exemplo, esse contato direto, né? Que é justamente no qual a gente observa aí o conceito, tá bom? Então, você se distancia daquela pessoa e você vai pegar ali seu equipamento fotográfico e tirar a foto daquela pessoa, tá bom? Aí nós temos também aqui os scanners de satélites, os radares, e em nível orbital ou suborbital, né? Ativos ou passivos, no qual a gente vai observar essa imagem aí de uma determinada área da superfície terrestre, né, no qual eu vou ali utilizar esses equipamentos, essas técnicas, esses procedimentos de acordo com o que eu estou utilizando. E isso, a partir, né, dessas técnicas, a partir desses equipamentos, a gente tem aí que a gente pode observar, né, eles podem revelar. Eu posso observar florestas, áreas de cultivo. Eu quero, por exemplo, observar ali no Novo Remanso, que fica localizado no município de Itacoatiara, no Amazonas. Então, eu quero observar, por exemplo, a área do cultivo do abacaxi, naquela região. Então, quanto que cresceu ou diminuiu o plantio do abacaxi? Eu vou utilizar essas imagens a partir do sensoriamento remoto, né? Então, eu utilizo essas imagens de satélite e consigo observar ali o crescimento ou até mesmo se diminuiu o cultivo desse produto, que é o abacaxi, né?
Então, é apenas aí um exemplo. Eu também tenho de nuvens, então eu posso observar as áreas que estão ali presentes com mais nuvens, onde pode haver ali precipitações, né, como, por exemplo, chuva em uma determinada área. Fumaças de incêndio também eu consigo observar. As cidades, né, onde você observa, por exemplo, nas cidades, o crescimento urbano, né? Então, o quanto que aquela cidade vem crescendo nos últimos 10 anos. Os rios, os oceanos e outras informações que a gente pode obter, né? E isso vai depender, gente, sempre da resolução do sensor. Mas como é que é isso? A gente tem sensores mais modernos, alguns sensores mais antigos e também dependendo da área, do que você está ali pesquisando, a gente pode ter imagens com mais informações e algumas imagens com menos informações. Por exemplo, se você for pegar a imagem, que a gente vai observar mais aí à frente, do planeta Terra, a gente tem os satélites que estão ali orbitando em torno do nosso planeta, mas a gente não consegue, por exemplo, se você observar aqui, olha, no planeta, se eu perguntar para vocês, por exemplo, onde é que vocês moram? Aí, nessa imagem, vocês conseguem obter com detalhes onde vocês moram? Não, a gente vai conseguir identificar ali mais ou menos por conta do continente americano, que está ali aparecendo, a América do Sul. A gente tem ali todos os países, né, que compõem a América do Sul. Eu vou conseguir mais ou menos localizar ali a delimitação do estado do Amazonas dentro do território brasileiro, mas eu não consigo identificar com exatidão onde é que você mora, onde eu moro, onde eu estou trabalhando, tá bom? Então é apenas aí um exemplo. Aí aqui nessa imagem, olha, eu já tenho uma imagem com um pouco mais de informações, com uma resolução aí que eu digo já uma resolução média, né? Aqui a gente tem uma resolução baixa, uma resolução média com relação aos dados que a gente está observando. Aí eu consigo identificar, nessa imagem de satélite, a gente tem algumas informações também, olha, o nome dos rios, né? Aqui eu tenho, olha, o Rio Negro, aqui eu tenho o Rio Solimões, e bem aqui eu vou ter o encontro das águas entre o Rio Negro e o Rio Solimões, porque já é uma imagem que eu já estou um pouco mais habituada, né, a observar. Eu tenho conhecimento do local também onde eu moro, mas apesar disso, se for uma pessoa de um outro estado ou até mesmo de um outro país, quando ela observa essa imagem, ela já consegue captar alguns outros detalhes, até mesmo por conta das informações ali dos nomes, né? Tem a cidade de Manaus, que está escrito ali que é na mancha, né, urbana que a gente encontra, o crescimento da cidade, se você for analisar com imagens anteriores a essa, entre outras informações. Isso vai depender do seu objetivo, né? O que eu quero observar ali naquela imagem. E na terceira imagem, a gente tem uma imagem com uma resolução mais alta, né? Então aqui, olha, eu já tenho mais detalhes. Aqui eu observo a Arena da Amazônia, olha. Então vou circular aqui a Arena da Amazônia, ao lado Amadeu Teixeira, né? Que é uma outra quadra poliesportiva. Aí eu tenho a Vila Olímpica de Manaus, eu tenho outras informações aí. Então eu tenho uma alta resolução dessa imagem de satélite. Todas elas são imagens captadas, né, por sensores a partir do sensoriamento remoto, cada uma com a sua técnica, o seu procedimento que foi adotado por esses equipamentos, certo? Aí temos um pouco do histórico. E como é que isso era feito anteriormente, né? Hoje a gente viu aí nessas imagens com bastante uso de tecnologias mais recentes, né? Por que eu digo mais recente? Por exemplo, em 1858, essa tecnologia, gente, aqui dos balões, era uma tecnologia recente para esse ano, de 1858, tá bom? Então aqui, olha, o famoso Nadar, né, o pesquisador que ele fez foto embarcando em um balão. Então, nesse período, isso daí para eles era um negócio, assim, estrambólico, né? Meu Deus, ele foi no balão, tirou fotografias do espaço, conseguiu ali captar. Então, essa era a tecnologia presente. A gente tem que estar sempre abordando, né, essas questões com relação à tecnologia daquele período, né? Não significa que não tinha tecnologia suficiente naquele período, mas para aquela época já era bastante avançado.
Em 1903, olha que engraçado, a gente tem aí imagens de satélites também captadas, tá bom? Na superfície terrestre, né? E elas eram feitas, olha, como vocês podem observar na imagem, é isso mesmo, gente. Os pombos fotógrafos, né? Como popularmente eles ficaram conhecidos. No ano de 1903, no qual esse pesquisador, ele colocou ali os equipamentos, bem aqui, olha. Ele amarrou, né? Colocou ali umas câmeras. Os pombos, eles davam ali as voltas, sobrevoavam e tinha um sistema que captava várias imagens ali. E a partir disso, ele fazia, né? A impressão é como se ele fosse o fotógrafo, né? Mas na verdade não é, ele só está ali com o equipamento amarrado. Então, Julius Neubrunner, ele pegou essas imagens e aí ele começou também a observar as mudanças, o que vinha acontecendo. A tecnologia também para o ano de 1903. Aí nós temos a utilização de aviões, já na Primeira Guerra Mundial, né, que aconteceu de 1914 até 1918, olha. Aí a gente já tem uma mudança, né, como era captado as imagens da superfície terrestre. Aqui, olha, ele está segurando, eu vou circular para vocês, ele tem um equipamento de fotografia. Então, ele utilizava os aviões, então, de uma distância, né, de uma altitude mais elevada com relação às tecnologias anteriores que a gente viu, ele conseguia também captar as imagens da superfície. Aí, no ano de 1957, né, a gente tem aí a União Soviética, ela vai lançar o satélite Sputnik, né? Então a gente tem uma grande mudança durante esse período, que é justamente, gente, em 1957, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o período da Guerra Fria, né? Então, durante esse período em qual eles estavam, os países, né, em busca desse conhecimento dos territórios, dos seus limites com relação ao espaço. Então, juntamente com outros países, eles vinham aí nessa corrida espacial, né? Estados Unidos, a União Soviética, após ali a Segunda Guerra Mundial. Então, eles lançaram o satélite, como a gente pode observar aí na imagem, tá bom? Em 1972, olha, aí a gente já tem os Estados Unidos, né? Lançando também o seu satélite para a órbita do nosso planeta, também para essa observação, a captura dessas imagens com as técnicas utilizadas durante esse período, que foi o Landsat. Aí a gente tem uma imagem do satélite que foi enviado para a órbita, tá bom? Então, esse é um pouco do histórico. Pode ser aí, gente, dentro desses períodos, o Landsat, por exemplo, hoje a gente já está aí no ano de 2023, mais ou menos, 2021 a 2023, que já foi lançado o 9º satélite. A gente tem também algumas datas específicas com relação ao Landsat, onde nós temos períodos em que o Landsat 1, o Landsat 2, o Landsat 3, até chegar ao Landsat 9, porque alguns deles sofrem alguns problemas e eles retornam para a superfície terrestre, e aí é enviado para a órbita do planeta equipamentos mais modernos, né? Mas com o mesmo nome, né? Aí ele só vai mudando a numeração, Landsat 1, Landsat 2, Landsat 3. Atualmente a gente tem aí até o 9º, tá bom? Vamos falar agora de GPS, né? Falando de Landsat, falando dos Estados Unidos, nós temos o Sistema de Posicionamento Global, que foi criado aí pelos Estados Unidos, né? Com pesquisas que foram realizadas por cientistas e também financiamento americano, um sistema de navegação por satélite criado no ano de 1973, onde os americanos, as pessoas que moram lá, elas pagam os seus impostos e esses impostos eles são investidos, né, em pesquisas com relação aí ao sistema de posicionamento global, né, ao GPS. Quando você coloca a sigla em inglês, aí a gente tem exatamente essa ordem, né? Se a gente fosse colocar, por exemplo, em português, ficaria SPG, né? Mas, na verdade, a gente utiliza como está em inglês, porque é conhecido mundialmente, né? O GPS. Ele fornece a um aparelho receptor móvel a sua posição exata. Por exemplo, se você pegar agora o seu celular
em enviar a sua localização para alguém, a gente vai ter a ajuda desse sistema de navegação criado aí pelos Estados Unidos, onde ele vai te fornecer a tua localização exata. Então, eu enviei a minha localização para uma outra pessoa, ela consegue chegar ali até onde eu estou, né, através dessa localização, que utiliza nada mais, nada menos que as coordenadas geográficas. Vocês lembram de latitude, longitude? Então, ele vai fazer, a partir dessas coordenadas, ele vai te dar uma posição na superfície terrestre, né? Só que muito mais rápido com relação ali, se você for colocar, por exemplo, as suas coordenadas geográficas. Eu estou na coordenada geográfica a tantos graus de distância da linha do Equador, a tantos graus de distância do meridiano de Greenwich, né? Minha longitude, que é com relação ao meridiano. Imagina o tempo que a gente ia tirar até chegar ali naquela pessoa. Mas isso era utilizado, era a tecnologia, né, de anos atrás, mas hoje a gente já tem tecnologias com um sistema muito mais rápido. E aí temos também que o GPS consiste, né, numa constelação de 24 satélites, como a gente pode observar na imagem, que foi o que a gente observou lá no início, né? Então, esses 24 satélites, eles estão ali orbitando, às vezes um funciona um pouquinho mais, um funciona um pouco menos, mas sempre captando ali diversas informações, tá bom? E aí nós temos o receptor, que tem que se encontrar no mínimo aqui, olha, de um campo de 4 satélites. Então, enquanto você, por exemplo, vai dar aquela localização, ele vai estar em comunicação com outros satélites, no mínimo 4, tá bom? Para ele te dar ali uma informação exata, seja ela de localização ou mesmo outras informações com relação ao seu trajeto que você vai tomar, como, por exemplo, os aviões, os navios, que a gente vai observar. Mas vamos antes falar dos segmentos do GPS. Aí nós temos o funcionamento do GPS, ele tem o segmento espacial, o segmento do controle terrestre e também dos usuários, né? O espacial, a gente já viu lá na imagem anterior, é a constelação de satélites em órbita da Terra, que são quantos? São 24, né? Então, eles estão ali todos orbitando e aí ele vai fornecer os dados, né? As informações. Esse controle terrestre, nós temos as estações de monitoramentos, temos as antenas de recepção e os usuários, que a gente vai observar na imagem, que são os aparelhos receptores móveis ou acoplados em veículos, né? Ou o seu celular, os veículos hoje mais modernos, eles já possuem esse equipamento equipado ali. Você não vai, por exemplo, estar, olhando o seu celular, né? Até mesmo porque você não pode, enquanto você está dirigindo, a não ser que você esteja com outra pessoa ali do teu lado. Ou o equipamento ele já vem instalado, por exemplo, no teu carro. E aí você consegue se localizar. Eu estou aqui no centro de mídias e quero ir para o centro de Manaus. Quero chegar lá no Teatro Amazonas. Aí eu coloco na mídia do carro, né? Nesse receptor móvel, e ele vai me dar o trajeto até chegar lá, vai dizer quantos minutos eu vou chegar, se naquele trajeto tem trânsito ou não, qual é o trajeto mais longo, mais curto, e aí você consegue se locomover. Vamos observar agora a imagem. A gente tem o funcionamento do GPS e todos os segmentos que a gente já acabou de observar, né? O espacial, e aí a gente tem os satélites, né? 4 ou mais satélites que precisam estar ali em contato, né, em relação ao controle terrestre e também aos usuários, né? E aí o espacial a gente já viu que são a constelação dos satélites, o controle terrestre, né, as estações onde vai ter ali o monitoramento e os usuários. Aí a gente tem vários usuários, né? O carro, a gente tem ali no fundo o avião, temos também ali os navios, né, no qual eles vão utilizar o GPS para se locomover de um lugar para outro, certo? Vamos agora para as aplicações, né? Como a gente viu aí na imagem, o avião, o carro. O carro, por exemplo, a gente tem Uber, o 99, eles utilizam, né? Você manda a tua localização, eu estou aqui no lugar X, ele utiliza exatamente isso. E aí o motorista vai receber ali a localização e ele vai chegar até você a partir aí dessa localização, utilizando
esse sistema de posicionamento global. Aí nós temos na aviação geral, né, e comercial, incluindo drones também, que inclusive já são bastante utilizados, também para captar imagens da superfície terrestre. A gente já tem alguns lugares no mundo que inclusive os drones também fazem entregas, gente, substituindo ali os entregadores do iFood, né? Então ele vai pegar ali entregas e realizar na moradia, no lugar que a pessoa está, né? Se ela não está no trabalho, se ela está em casa, ela vai receber ali o seu lanche ou o seu remédio ou a sua encomenda de uma forma geral. Na navegação marítima também, que vai ser utilizado, né, a partir da localização, o percurso que ele vai tomar. Em veículos terrestres, aí a gente tem Uber, Uber Moto, carro autônomo, entre outros, né? Uber ali que faz apenas a entrega de alimentos ou de supermercado. Então, nessa localização de qualquer aparelho eletrônico com receptor GPS, né? Então, no seu celular, no seu tablet, você entra em contato ali com a empresa ou até mesmo a partir de outros aplicativos, né? Como o iFood, por exemplo, e aí você, a partir disso, manda a tua localização e o que você solicitou vai chegar até você, né? Assim como outras lojas também, além dessas de lanche que eu falei para vocês, as farmácias, entre outras. Agora vamos falar sobre os sistemas de informações geográficas, que é o SIG, né? Então nós vamos observar aí os bancos de dados de informações espaciais, né, em ambiente computacional. Então eu tenho todas essas imagens de satélites e aí esse sistema de informação geográfica, ele vai receber esses dados, né, utilizando aí do computador físico, né, dos hardwares. Aqui nós temos os programas, os softwares, as pessoas também que vão operar esses equipamentos, como o computador físico, como os programas que estão instalados no computador, os dados também, né, as dataware, e métodos de operação, como é que vai ser operado aqui esses bancos de dados, né, como é que eles vão ser ali utilizados, por quem vai ser utilizado, o objetivo, né? Eu vou utilizar para planejamento urbano, quero ver o crescimento da cidade, por exemplo, de Itacoatiara, o quanto que cresceu, a expansão ali do município, das áreas que apareceram ali de desmatamento, de cultivos, da agricultura, da pecuária, entre outros, gente, infinitas utilidades, né? Importantes para que o planejamento urbano, planejamento rural, também como eu falei para vocês, além de tomadas de decisões, né? Aquela área está, por exemplo, no planejamento urbano ou até mesmo no planejamento rural, aquela área ela vem crescendo bastante, né? As atividades da agricultura, por exemplo, mas está legalizado ali toda aquela área, todo aquele terreno que está ocorrendo ali o plantio ou o cultivo de outros itens ou atividade da pecuária. Então, tudo isso pode ser avaliado, né, na tomada de decisões de cada um dos municípios, né, onde cada um deles possuem ali as suas leis que vão ser regidas pelas leis do Brasil, né, no caso do país, tá bom? Presentes em órgãos públicos, empresas também que podem utilizar. Quero instalar uma empresa aqui em Manaus, né? Então eu vou utilizar imagens de satélite a partir desse banco de dados, né? Vou verificar ali a localização, se está próximo de um igarapé, né? De um rio, devido às características do nosso estado. Então tudo isso eu posso planejar, eu posso tomar decisões. Eu quero comprar, por exemplo, um terreno, né? Não conheço aquele lugar em um outro município, eu posso utilizar através aí do Google Earth ou Google Terra, né, como também pode ser chamado, você pode utilizar imagens de satélite. Eu tenho um entendimento um pouco maior daquela área e aí eu vou observar aquele terreno. E também disponíveis, no caso aí, via web, né, que você pode buscar essas informações, tá bom? E aí, com relação ao planejamento urbano, rural e dessas tomadas de decisões, eu tenho aí, por exemplo, olha, nesse sistema de informações, as imagens e o que eu quero captar, né? Eu tenho a realidade lá embaixo, né? Toda a área verde, as ruas, né? A vegetação, as construções. Então, a partir disso, eu quero captar, por exemplo,
de uma área do bairro aqui, por exemplo, do Japim, eu quero localizar onde estão as áreas verdes. Então, eu posso pegar apenas naquele banco de dados as informações da vegetação. Ah, eu quero apenas das construções, né? Dos prédios ou das casas. Aí eu vou coletar apenas esses dados, né? Eu quero apenas das ruas, né? No Google Maps, por exemplo, você pode utilizar isso. Você pode modificar, né? O que você quer coletar de dados ali no Google Maps. E aí você pode, por exemplo, apenas ver as ruas, né? Você vai colocando ali nos filtros, né, que você vai captando ali determinada imagem, e aí você coloca, eu quero observar apenas as ruas dessa cidade. E aí você coloca apenas o arruamento. Eu quero ver ali a vegetação, as casas, as ruas de uma forma geral. E aí você consegue ver ali num plano geral algumas informações, tá bom? E aí temos que o processamento de dados espaciais, né, a partir do geoprocessamento, ele envolve diversas técnicas de tratamento de dados espaciais a partir de diferentes sistemas, né? Como eu falei para vocês, por exemplo, do Google Maps, incluindo os computacionais também. Então, o que você vai coletar ali de informações, né? A gente tem o Waze também, que é bastante utilizado para você se locomover de um lugar para o outro, né, nas grandes cidades, ou então se você viajou, está conhecendo ali um lugar novo, e aí você quer se localizar, e aí você pode utilizar, e aí você coloca lá nos filtros, né? Eu estou a pé, eu estou de carro, eu vou andar de ônibus, ou então se naquela cidade tem trem, eu vou andar de trem. E aí você vai selecionando o que você quer, tá bom? Aí temos também que ele identifica determinadas características da superfície terrestre através também das cores. Vocês lembram quando a gente vai falar dos mapas, ali da legenda? A mesma coisa no geoprocessamento. Essas imagens, elas têm ali cores que vão identificar alguns aspectos daquela área que você está observando. Por exemplo, aí nessa imagem, olha, eu tenho em rosa, essa mancha rosa é a mancha que a gente chama de mancha urbana, né? É a cidade de Manaus. Então, toda essa área verde é a vegetação. Então, você já tem aí as características das cores, né? Em algumas imagens de satélite, ele vai utilizar para a mancha urbana um amarelo, um laranja, mas sempre uma cor que vai se destacar aí no verde. E isso acabou colaborando, gente, para o aumento da precisão das representações gráficas, né? Onde você tinha ali os mapas que você utilizava, identificava os locais, o crescimento da cidade, mas hoje você já tem imagens com mais informações, né? Com qualidades também, os satélites, eles já conseguem coletar mais dados e uma maior qualidade, mais resolução. E através das imagens de satélite, permite também, olha, acompanhar, analisar eventos passados, porque eu quero captar, por exemplo, imagens de 10, 20 anos atrás. E aí você pode fazer essa análise, por exemplo, do crescimento urbano, do desmatamento, entre outros aspectos, entre outros fenômenos geográficos que você pode observar a partir das imagens de satélite. Aí nessa imagem a gente pode observar, por exemplo, esses pontos que estão aí mais claros, que são as luzes, né, dos grandes centros urbanos na América do Sul. Então a gente consegue também obter essa informação. E agora a gente vai assistir um vídeo aí explicando um pouquinho mais para a gente, e aí daqui a pouco eu retorno. A pessoa que trabalha com geoprocessamento pode realizar coleta de informações geoespaciais e processamento de dados cartográficos para elaboração de mapas georreferenciados, cartas topográficas e plantas e entendimento de fenômenos urbanos e ambientais. Na área ambiental, o geoprocessamento é uma das ferramentas mais utilizadas para monitoramento, por exemplo, da cobertura vegetal e uso das terras, níveis de erosão do solo, poluição da água e do ar, disposição irregular de resíduos e assim por adiante. Algumas contribuições das técnicas de geoprocessamento como ferramenta para auxiliar no problema de expansão urbana. A utilização das técnicas de geoprocessamento propicia eficiência na obtenção, armazenamento, atualização, recuperação e cruzamento dos dados necessários à gestão urbana.
Muito bem. Então, a gente observou aí a importância, né, do geoprocessamento e também a gente observou algumas imagens. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode analisar alguns fenômenos geográficos, né? Aí eu coloquei um exemplo para vocês que estava no vídeo, a gente vai rever nessa imagem, olha, que nada mais é que o crescimento urbano, né? E aí a gente tem nos anos de 2010 e de 2018, tá bom? Então a gente tem o uso do solo na área urbana de Iranduba, um município localizado aqui no Amazonas, e aí a gente observa na legenda, né? A área urbanizada, que está em rosa, no ano de 2010 ela era menor e houve uma expansão dessa área urbanizada 8 anos depois, né? Já observando aí o mapa de 2018 e, consequentemente, a gente vai observar uma diminuição da vegetação, tá bom? A gente também consegue observar os rios, né, que estão representados aí de azul, a hidrografia. Então, aqui, a partir da legenda, a gente tem essas observações. E aí você vai estudar, observar o que aconteceu, por que houve esse crescimento urbano, com relação à hidrografia também, o que aconteceu ali. Então, você pode analisar diversos fenômenos geográficos a partir dessas duas imagens. Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima.